Olá, gente! Uma mensagem de fé para nós hoje. Aqui é minha sogra Oxi, faz isso não. conosco, ao vivo não, gravado, né, gente? Não podemos mentir, mas Não é. faz isso não. Oh, maravilha! O tema de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês é Jesus, o Verbo de Deus. Hoje nós vamos aprender que Jesus é o Verbo de Deus neste dia que Deus nos proporcionou. A você em qualquer parte do mundo, através do YouTube, da Assembleia de Deus na TV, o Blog Post, também no Face e também no YouTube para você. Jesus, o Verbo de Deus, é o tema da lição de hoje, da mensagem de hoje para nossas vidas. Deixa eu me levantar, se ajeitar aqui. Gostaria de ler João 1, versículo 14, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é o Verbo? O Verbo significa palavra. Lembra-se lá em Gênesis, e ouviu a voz do Senhor que passeava pelo jardim do Éden, pela viração do dia. É a mesma palavra que se manifestou, está escrito lá em em Gênesis 3, versículo 8, e se revelou no Novo Testamento em João 1,14, igual eu li, o Verbo se fez carne. Ora, a palavra falava, emitia-se o som da voz de Deus e passeava. Essa palavra é Jesus em teofania, mesmo sendo Deus, para se mostrar aos homens, se formava em humano. E no Novo Testamento ele se tornou em carne mesmo, segundo João 1, versículo 14. É bom notar isso. Eu gostaria de ler uma verdade que é prática, que diz: Cristo Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, a fim de nos redimir do pecado. O propósito de Jesus foi para nos redimir do pecado. Ele se tornou verbo para isto, foi a missão dele de se tornar humano. Deus se tornou humano. Deus não é homem, diz a Bíblia Sagrada, mas ele se tornou um humano. Glorificado seja o nome do Senhor. E não deixou de ser Deus, não deixou de ser o Messias, não deixou de ser divino. Ao contrário, ele continuou sendo, e Hebreus 13, 8 diz que ele é o mesmo lá do livro de Gênesis, o mesmo da criação, o mesmo antes da criação, aquele que é o eterno, que Hebreus 11 diz que ele é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Ele é ontem, hoje e eternamente. Então, ele existe em todo o tempo e até mesmo antes dos tempos. Em João 1, versículo 14, diz que Jesus é a palavra. Hebreus 1, um capítulo de Hebreus 1, versículo 1, diz que ele falou de diversas maneiras, diversas formas, pelos profetas, pelos pais, e agora nesses últimos dias pelo Filho, que é a palavra. Em Apocalipse 19, versículo 13, diz que Jesus é a palavra de Deus. Em Colossenses 1, 15 e 17, Jesus é o Criador do universo. Em João 17, versículo 5, capítulo 5, versículo 24, Jesus existia com o Pai antes mesmo da criação. Em Mateus 1, 23 diz que Jesus é Deus entre os homens. Coisas que diversas religiões não acreditam. Por exemplo, o Testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus, mas ele é Deus entre os homens. Lá em Mateus 1, 23 diz: ele é o Deus conosco. Ou seja, o Deus que habita entre os homens. Os muçulmanos não acreditam dessa forma, que Deus pode se tornar humano. Não entende essa concepção que um Deus se torna humano. Chega a ser até uma blasfêmia entre os muçulmanos e judeus. Como é que Deus pode se tornar humano?
simplesmente porque Deus pode todas as coisas. E em Gênesis diz, haveria alguma coisa impossível para Deus? Só esse versículo refutaria todas as mensagens dos muçulmanos, judeus e qualquer pessoa que nega a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu só vou ler João 1, 10 ao 14, que diz assim, eu gostaria de ler com vocês, é João 1, versículo 10 ao 14, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lembra lá de Gênesis 1, também do verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, Jesus estava no princípio da existência humana. Ele já estava com Deus. Já estava com Deus desde o princípio, desde o início. Estava com Deus. E além de estar com Deus, o verbo era Deus. Também refuta a mensagem de algum TJ que negue a divindade de Jesus Cristo. A própria Bíblia refuta no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. No versículo 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Então Jesus não existiu de 2000 anos para cá. Ele existe bem antes disso, de tudo isso. É simples, a Bíblia nos mostra isso. Em versículo 3, para provar a divindade de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. Todas as coisas foram feitas por Jesus, até mesmo os testemunhos de Jeová, até mesmo eu, até mesmo você, até mesmo um muçulmano, até mesmo um judeu, até mesmo um hindu, um brasileiro. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então, quem renega essa fé que Jesus é o divino, que Ele é Deus, está negando Ele como Criador da sua própria alma, da sua própria existência. Jesus fez todas as coisas, deu fôlego de vida para um homem, para os bons, para os maus, para católicos, protestantes, testemunhos de Jeová, Assembleia de Deus, batistas, qualquer um ser humano, ateu, qualquer um ser humano. Jesus deu fôlego de vida, Jesus gerou no ventre, o pai e da mãe deu vida, deu espírito, deu concepção da existência. Lá em Salmo 139 diz que Jesus antes sabia de tudo, antes que o Davi fosse formado no ventre da mãe dele e que fosse formado os ossos, ainda que existissem ossos, antes que ele fosse formado. Então, essa existência que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha aí, irmã Cristina, nada do que se foi feito se fez. O testemunho de Jeová não se fez por si próprio. Quem fez foi e continua sendo Jesus de Nazaré. Então, é necessário nós compreendermos a Bíblia. Esta é uma mensagem diária, é uma escola bíblica diária em alguns minutos, que eu já vou fechar. Amanhã a gente vai estudar sobre o significado do termo verbo, a revelação gloriosa, estou lendo aqui, o verbo divino, as afirmações doutrinárias sobre o princípio, quem era o princípio com Deus, o verbo que estava com Deus. E a gente vai fechar, peraí, viu? Deixa eu ler aqui a página. O verbo era Deus, as qualidades divinas do verbo, o verbo como um criador, o verbo que estava à vida, a luz verdadeira e a conclusão. Essa é a escola bíblica diária, é necessário nós estudar um pouquinho. Então, para quem perdeu a escola dominical, nós vamos revisar, estudar e vai vir mais matéria por aí. Bom, eu não li, o versículo 4 diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Também o versículo 5 diz, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Claro, não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Meu irmão, meu amigo que é testemunha de Jeová, ou você mesmo que é muçulmano que está vendo este vídeo
de algumas religiões que não entendem que Jesus Cristo é Deus. Você não parou para notar no Novo Testamento? Olha esse versículo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Foi feito por Jesus. O mundo, você vê essas estrelas, você vê o sol, você vê a lua, você vê todo o universo e não compreende que foi o Criador. Paulo diz que é inexcusável ao homem pelas coisas que foram criadas. Todas as coisas. Leia em Romanos 1. Leia o livro de Romanos, você vai entender. Que é inexcusável que o homem diga que Deus não existe, que tudo isso foi criado. Céu, estrela, mar, homem, tudo. Noite, dia, todo. Leia Gênesis 1. E você vê em versículo 10, João 1, 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por Jesus. E o mundo não conheceu Jesus. E tem muita gente que ainda hoje não conhece, ou não quer conhecer. Mas versículo 14 eu vou terminar, que diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça de verdade. Esses foram alguns versículos que a gente provou que Jesus Cristo é Deus. Mas vai ter milhares de versículos, centenas, dezenas de versículos, que a gente vai estudar. Bom, por hoje a escolinha bíblica rapidinha de hoje, escola bíblica, uma mensagem diária, foi sobre isso. Foi uma leitura em classe, bíblica em classe. Você que perde a escola dominical, que não consegue ir no domingo, de manhã às 9 horas, no Brasil e no mundo, você tem uma oportunidade de aprender uma porçãozinha por dia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e vamos até amanhã. Olha que imagem linda. Minha sogra dormindo. Bom, a paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.